Aquela noite não foi apenas um jantar. Foi o momento mais misterioso da história. Um segredo foi revelado, algo que mudaria tudo para sempre. Jesus fez algo inesperado. Palavras enigmáticas ecoaram pelo aposento. Um pacto foi selado. Mas o que realmente aconteceu ali? Muitos conhecem a última ceia, mas quase ninguém sabe a verdade oculta por trás desse evento. Fique até o final e descubra o que poucos ousam contar. As ruas de Jerusalém estavam cheias de peregrinos. O cheiro das especiarias misturava-se ao aroma do pão recém-assado e da carne queimada nos altares do templo. A cidade fervilhava com vozes, passos apressados e cânticos sagrados. Era a Páscoa judaica, um dos eventos mais importantes para os filhos de Israel, a comemoração da libertação da escravidão no Egito. Mas naquela noite, algo muito maior do que uma celebração tradicional estava prestes a acontecer. Entre os becos estreitos e as construções de pedra, um pequeno grupo caminhava com discrição. O líder deles era um homem de olhar profundo e passos calmos, vestido com uma túnica simples, mas que exalava uma presença impossível de ignorar. Seu nome era Jesus. Ele não era apenas um rabino ou um profeta para aqueles que o seguiam. Ele era a própria promessa viva do Messias, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Naquela noite, ele não procurava multidões. Ele não estava ali para pregar nas sinagogas ou curar enfermos. Seu destino era um aposento alto, preparado em segredo, onde ele partilharia sua última refeição com seus discípulos antes do momento mais decisivo de sua missão. As autoridades romanas estavam em alerta máximo. A presença de Jesus havia despertado a fúria dos líderes religiosos. Para muitos, ele era um herege, um perigo para o sistema estabelecido. Os sacerdotes e fariseus estavam determinados a silenciá-lo de uma vez por todas. E no meio desse turbilhão, um de seus próprios discípulos já havia feito um pacto nas sombras, trocando a lealdade por 30 moedas de prata. Enquanto os discípulos subiam as escadas do aposento, mal podiam imaginar que estavam prestes a testemunhar não apenas um jantar, mas o evento que mudaria para sempre o curso da história da humanidade. A última ceia estava prestes a começar. Mas longe de ser um simples banquete de despedida, esse encontro selaria um novo pacto entre Deus e os homens, um pacto que transcenderia tempo e espaço, amor e sacrifício. O aposento alto era um espaço simples, iluminado apenas pela chama trêmula das lamparinas a óleo. As sombras dançavam nas paredes de pedra, refletindo a inquietação dos discípulos. Eles estavam ali para celebrar a Páscoa, mas Jesus sabia que aquele momento era muito mais do que uma tradição. Enquanto os discípulos se acomodavam ao redor da mesa, Jesus permaneceu em silêncio por alguns instantes, observando cada um deles. João, o mais jovem, parecia ansioso, tentando entender a gravidade do momento. Pedro, sempre impulsivo, olhava ao redor, buscando respostas que ninguém poderia lhe dar. Judas mantinha-se quieto, mas suas mãos inquietas denunciavam o conflito interno que o consumia. Jesus suspirou, sentindo o peso da missão que carregava. Ele sabia que sua hora havia chegado. Desde o início, sabia que sua jornada o levaria até aquele ponto, a entrega total, o sacrifício supremo. Mas antes disso, havia algo que precisava ser feito. Aquela noite não era apenas uma despedida, era uma revelação. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento, disse Jesus, sua voz ecoando no pequeno aposento. O silêncio tomou conta do ambiente. Os discípulos trocaram olhares confusos. Sofrimento? O que ele queria dizer? Jesus sabia que eles ainda não compreendiam. Ainda acreditavam que o Messias deveria reinar em glória, libertar Israel do domínio romano e restaurar o reino de Davi. Mas o verdadeiro propósito do Messias era muito maior.
A última lição que lhes daria naquela noite mudaria tudo o que eles pensavam sobre poder, glória e redenção. Mas antes disso, algo inesperado aconteceria. Algo que os deixaria perplexos. Jesus levantou-se da mesa. O silêncio foi absoluto. Nenhum deles sabia o que ele estava prestes a fazer. Naquele momento, a história da humanidade estava prestes a dar uma guinada inesperada. O aposento estava mergulhado em um silêncio denso, como se o próprio tempo houvesse parado. Os discípulos observavam com curiosidade e apreensão, enquanto Jesus se levantava da mesa. Seu semblante era sereno, mas carregava um peso invisível. Sem dizer uma palavra, ele retirou seu manto, tomou uma toalha de linho e a amarrou em sua cintura. Os discípulos se entreolharam confusos. O que ele estava fazendo? Em seguida, Jesus pegou uma bacia de barro cheia de água e se ajoelhou diante de um deles. O choque foi instantâneo. Nenhum mestre fazia isso. Nenhum líder se inclinava assim. Lavar os pés era tarefa de servos, de escravos, não de um rabino, muito menos do Messias. Quando Jesus tomou os pés de um dos discípulos e começou a lavá-los, um calafrio percorreu a espinha de todos os presentes. As mãos que curaram cegos, tocaram leprosos e acalmaram tempestades, agora estavam purificando o pó dos pés daqueles homens simples. Pedro, sempre impulsivo, não conseguiu conter sua indignação. Senhor, tu vais lavar os meus pés? Sua voz era uma mistura de espanto e desconforto. Jesus olhou para ele, seus olhos cheios de paciência e compaixão. O que faço agora, não compreendes, mas compreenderás depois, disse ele calmamente. Pedro balançou a cabeça, recusando-se a aceitar. Nunca permitirás que laves os meus pés, declarou com firmeza. Então Jesus respondeu com palavras que cortaram como uma lâmina. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. O silêncio ficou ainda mais pesado. Pedro, tomado por uma súbita compreensão, cedeu. Senhor, então não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus sorriu levemente e disse, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, pois já está limpo. Mas nem todos estão limpos. Essas últimas palavras ressoaram no coração dos discípulos. Havia um mistério escondido nelas. Judas, sentado à mesa, desviou o olhar, sentindo o peso daquelas palavras como se fossem dirigidas diretamente a ele. Após lavar os pés de todos, Jesus voltou a se sentar e olhou para cada um com ternura e seriedade. Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, vós também o façais. O ensinamento de Jesus naquela noite desafiava tudo o que eles conheciam sobre poder e autoridade. Na lógica humana, os grandes são servidos. No reino de Deus, os grandes servem. Mas aquele gesto de humildade foi apenas o começo. Algo ainda mais profundo estava prestes a ser revelado naquela noite. A tensão no aposento alto era palpável. O silêncio só era quebrado pelo crepitar das lamparinas e pelo respirar inquieto dos discípulos. O que acabara de acontecer já era impressionante. O mestre, aquele que consideravam o próprio Messias, havia lavado os pés de seus seguidores como um servo. Mas agora, Jesus se inclinou levemente sobre a mesa e falou algo que fez o sangue de todos gelar. Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Os discípulos congelaram. Olhares se cruzaram, cheios de incredulidade e medo. Como assim? Um deles? Seria possível que alguém do próprio grupo que havia caminhado com Jesus por anos pudesse traí-lo? Pedro, sem saber como reagir, fez sinal para João, que estava reclinado perto de Jesus. Com um movimento discreto, João se aproximou e perguntou em voz baixa, Senhor,
Quem é? Jesus olhou para ele e respondeu com calma: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, diante dos olhos atentos dos discípulos, Jesus tomou um pedaço de pão, molhou-o e o entregou a Judas Iscariotes. O coração de Judas disparou. Ele sabia o que isso significava. Ele sabia que Jesus estava ciente do que ele havia feito. O peso daquelas 30 moedas de prata parecia dobrar dentro de sua bolsa. E então, Jesus olhou nos olhos de Judas e disse algo que fez o tempo parecer desacelerar. O que tens a fazer, faze-o depressa. Os outros discípulos ainda estavam confusos. Pensaram que talvez Jesus estivesse pedindo a Judas que comprasse algo para a festa ou que desse esmolas aos pobres. Mas Judas sabia muito bem. Sem dizer uma palavra, ele se levantou da mesa. O silêncio era ensurdecedor. Seu rosto estava tomado por uma sombra de culpa e incerteza, mas seus pés se moveram firmes na direção da porta. E Judas saiu. Naquele instante, um vento frio pareceu soprar pelo aposento. O som dos passos de Judas descendo as escadas se perdeu na escuridão da noite. Jesus, com um olhar profundo e sereno, quebrou o silêncio. Agora, o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Os discípulos ainda não compreendiam a gravidade do que acabara de acontecer. Mas naquele momento, o destino do mundo já estava selado. A traição havia sido lançada ao vento e o caminho para a cruz estava traçado. O silêncio pesado deixado pela saída de Judas ainda pairava no aposento. Os discípulos estavam inquietos, tentando entender o que tudo aquilo significava. Mas Jesus, sereno, tomou um pedaço de pão em suas mãos e olhou para eles com profundidade. Naquele instante, algo sobrenatural parecia estar prestes a acontecer. Ele ergueu o pão diante deles e, com um olhar que transbordava amor e solenidade, disse: tomai e comei. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, partiu o pão e o distribuiu entre os discípulos. Nenhum deles ousou questionar. Aquilo não era um simples pão. Eles sentiam que estavam diante de um mistério divino, algo que só entenderiam mais tarde. Em seguida, Jesus tomou um cálice cheio de vinho. A luz da lamparina refletia no líquido vermelho como se fosse sangue. Ele ergueu a taça e declarou: este cálice é o novo pacto no meu sangue que é derramado por vós. Os discípulos engoliram em seco. O que ele queria dizer com sangue derramado? Jesus olhou ao redor, vendo a confusão estampada nos rostos de seus seguidores. Com um tom de voz mais profundo, ele continuou: em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Os discípulos sentiram um calafrio. Aquele não era um discurso comum. Havia algo definitivo nas palavras de Jesus. Ele não estava apenas compartilhando uma refeição, ele estava estabelecendo algo eterno, um pacto que transcendia o tempo e o espaço. A Páscoa judaica celebrava a libertação do Egito, quando o sangue do Cordeiro marcou as portas das casas dos israelitas para que fossem poupados da destruição. Mas agora, Jesus revelava algo muito maior. Ele próprio seria o verdadeiro Cordeiro de Deus, cujo sangue traria a redenção definitiva. Cada pedaço de pão que mastigavam, cada gole de vinho que bebiam, era um símbolo vivo de algo que ainda estava para acontecer. Eles não sabiam, mas estavam participando da primeira Eucaristia da história. E em poucas horas, o mistério daquele pão partido e daquele vinho derramado se tornaria realidade de forma brutal e definitiva. O ambiente no aposento alto estava carregado de um mistério que os discípulos não conseguiam compreender completamente. O pão e o vinho ainda estavam sobre a mesa, e as palavras de Jesus ecoavam em suas mentes. Mas antes que a noite terminasse, outra revelação chocante estava prestes a ser feita. Jesus olhou para seus discípulos. Sua expressão era de amor, mas também de seriedade.
Ele sabia o que estava por vir. Então, com uma voz serena, declarou: Nesta noite, todos vós vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. A tensão na sala aumentou. Como assim? Eles haviam prometido segui-lo até o fim. Como poderiam abandoná-lo? Foi então que Pedro, impulsivo como sempre, se adiantou, batendo a mão sobre a mesa com determinação. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Os olhos de Jesus pousaram sobre Pedro. Seu olhar era terno, mas carregava uma verdade que Pedro ainda não estava pronto para aceitar. Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O silêncio caiu sobre o grupo. Pedro sentiu um nó se formar em sua garganta. Como aquilo poderia ser possível? Ele, Pedro, o mais leal, aquele que havia caminhado sobre as águas para ir ao encontro de Jesus, aquele que havia prometido segui-lo até a morte? Não, Senhor. Ainda que seja necessário morrer contigo, de maneira nenhuma te negarei. Os outros discípulos concordaram com Pedro, reafirmando sua fidelidade. Mas Jesus permaneceu em silêncio, apenas observando. Ele sabia que quando a escuridão se fechasse ao redor deles, quando o medo tomasse conta de seus corações, suas palavras se tornariam realidade. Pedro não compreendia que sua força não estava nele mesmo, mas em Cristo. E antes do amanhecer, ele perceberia essa dolorosa verdade. A traição de Judas já estava em andamento, mas a prova de Pedro ainda estava por vir. E o galo cantaria antes que o sol se levantasse. O peso das palavras de Jesus pairava no ar. A última ceia estava chegando ao seu momento final, mas sua mensagem ecoaria para sempre na história da humanidade. Os discípulos, ainda confusos, não compreendiam completamente o significado do que havia acontecido naquela noite. Jesus havia lavado seus pés como um servo, revelado a traição de Judas, profetizado a negação de Pedro e instituído um novo pacto por meio do pão e do vinho. Cada ação, cada palavra estava repleta de um significado muito maior do que podiam perceber naquele momento. Jesus olhou ao redor e viu o medo, a dúvida e a incerteza nos olhos de seus seguidores. Ele sabia que em poucas horas eles seriam dispersos como ovelhas sem pastor. Mas ainda havia algo que precisava dizer. Filhinhos, ainda estarei convosco por um pouco de tempo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Os discípulos se entreolharam. Um novo mandamento? O amor sempre fora parte dos ensinamentos de Jesus, mas agora ele falava de algo mais profundo. Ele não pedia um amor comum, mas um amor sacrificial, um amor que refletia sua própria entrega. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A última ceia não era apenas um jantar de despedida, mas a fundação de um novo modo de viver. Um legado que transcenderia o tempo, que atravessaria séculos, que mudaria o destino da humanidade. O reino de Deus não seria estabelecido por espadas ou exércitos, mas pelo amor e pelo sacrifício. Jesus estava prestes a enfrentar a cruz, e seus discípulos ainda não compreendiam a profundidade do que isso significava. Mas ele sabia que um dia, quando tudo estivesse consumado, eles se lembrariam daquela noite, e então, finalmente, entenderiam. O pão partido, o vinho derramado, o amor incondicional, o maior legado que o mundo já conheceu. A noite avançava, e o peso daquele momento se tornava cada vez mais intenso. O que aconteceu naquela sala não foi apenas um encontro entre um mestre e seus discípulos. A última ceia marcou uma ruptura definitiva com o passado e inaugurou uma nova era na relação entre Deus e a humanidade. Ao instituir a Eucaristia, Jesus não apenas ofereceu pão e vinho. Ele revelou um mistério profundo, um segredo que muitos não compreenderam naquele momento.
O pão e o vinho não eram apenas símbolos, mas a manifestação de uma nova aliança, um pacto que não seria selado com sacrifícios de animais, mas com seu próprio sangue. Para os discípulos, acostumados às tradições judaicas, aquilo era revolucionário. Durante séculos, os sacerdotes sacrificavam cordeiros no templo para a expiação dos pecados. Mas agora, o próprio Jesus se apresentava como o verdadeiro Cordeiro de Deus. O impacto disso era imenso. Com aquele ato, Jesus encerrava o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento e inaugurava um novo caminho para a salvação. E foi por isso que os líderes religiosos temeram tanto suas palavras. Eles não viam apenas um pregador carismático, viam uma ameaça ao poder e ao sistema estabelecido. Jesus não apenas desafiava suas regras, mas declarava que a salvação não viria mais por rituais, e sim por meio de sua própria entrega na cruz. Os discípulos não entendiam completamente, mas aquela ceia selava um novo tempo. A partir daquele momento, o reino de Deus não seria mais limitado a templos ou tradições. Ele seria acessível a todos, em qualquer lugar, através da fé em Cristo. Quando Jesus partiu o pão e distribuiu o vinho, ele não estava apenas realizando um gesto simbólico. Ele estava abrindo um portal para uma nova realidade espiritual. A verdade que nunca te contaram é que a última ceia não foi apenas uma despedida, mas o início da transformação mais profunda que o mundo já conheceu. E enquanto o destino daquela noite se desenrolava, os discípulos ainda não sabiam que, em poucas horas, tudo mudaria para sempre. A última ceia não foi apenas uma reunião de despedida. Ela foi um divisor de águas na história da fé, um momento em que Jesus revelou os maiores mistérios do reino de Deus e selou um novo pacto com a humanidade. Cada gesto daquela noite carregava um significado profundo. Ao lavar os pés dos discípulos, ele redefiniu o que significa liderar, mostrando que a verdadeira grandeza está no serviço. Ao partir o pão e oferecer o vinho, ele anunciou que sua morte não seria uma derrota, mas o sacrifício supremo que traria salvação a todos. E ao prever a traição de Judas e a negação de Pedro, revelou que, mesmo em meio à escuridão da fraqueza humana, sua misericórdia sempre estaria presente. Mas o que essa história significa para nós hoje? O legado da última ceia continua vivo. Sempre que nos entregamos ao serviço do próximo, vivemos o ensinamento de Jesus. Sempre que nos lembramos de seu sacrifício, renovamos o pacto que ele estabeleceu naquela noite. E sempre que enfrentamos nossas próprias falhas e fraquezas, podemos encontrar esperança em seu perdão e redenção. O verdadeiro segredo da última ceia não está apenas no que aconteceu naquela sala, mas no impacto eterno que ela teve. Seu significado vai além de um evento histórico. É um chamado à transformação, um convite à comunhão com Deus e um lembrete de que o maior poder do universo é o amor. A ceia terminou, mas a história não. A cruz estava à sua espera. E com ela, a maior prova de amor que a humanidade já conheceu. Obrigado por acompanhar este estudo até aqui. Espero que tenha sido esclarecedor e edificante para a sua vida. Se este conteúdo abençoou você, compartilhe com outras pessoas que também têm dúvidas sobre o tema. Vamos juntos espalhar o conhecimento da Palavra de Deus e fortalecer a fé uns dos outros. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo estudo.